série. Vamos abrir a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4, até o final do capítulo 3 será a nossa leitura. Gênesis 2, versículo 4 e os subsequentes até o final do 3, no caso até o versículo 24 do capítulo 3. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem, melhor dizendo, do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto é o rio Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante, que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Seja abençoada a leitura da palavra. Nosso Deus, em temor e santo tremor, mais uma vez, estamos diante de Ti. Temos fome e sede de Te ouvir, Senhor. Precisamos de Ti. Fala ao nosso coração. Edifica a nossa vida, Senhor. Eis-nos aqui, prontos para ouvir e Te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Imagine um pai que constrói um lindo jardim para seu filho. Ele planta flores raras, árvores frutíferas, coloca nele um pequeno lago, cria trilhas que levam ao centro do jardim, onde tem bancos, onde tem redes, um espaço para descanso, para brincadeiras e contemplação. Antes de deixar o menino explorar o jardim, o parque, o pai diz: você pode correr, pode brincar, pode colher o que quiser, porém não ultrapasse aquele portão lá no fundo. Lá tem ervas venenosas, espinhos e predadores. Se você me obedecer, tudo ficará bem. Por muito tempo o menino obedece, encantado com o jardim. Mas um dia ele escuta uma voz vinda do lado de fora, dizendo: tem algo ainda mais bonito além desse portão.
Seu pai não quer que você veja tudo. Ele está escondendo algo de você. Então a criança hesita. A voz é suave, persuasiva. E finalmente ele abre o portão e dá o primeiro passo. De repente, espinhos o arranham. O céu escurece e ele percebe que o jardim ficou para trás. O pai, ao encontrá-lo caído e ferido, o veste, o carrega nos braços, trata de suas feridas, mas diz com tristeza: agora você sabe por que coloquei limites. Meu amor nunca vai acabar, mas o jardim já não pode mais ser seu. Queridos irmãos e irmãs, essa ilustração ecoa a mensagem de Gênesis 2 e 3. Deus nos dá a liberdade com propósito, mas quando ultrapassamos seus limites, enfrentamos as consequências, mesmo que envoltos em misericórdia. O objetivo da mensagem dessa manhã é nos ajudar a refletir sobre o chamado de Deus, a missão dada por Ele para nós, os perigos da tentação e o caminho da restauração. É importante ressaltar que Gênesis 2 não é um segundo relato da criação do ser humano. Já falamos disso aqui, mas é importante lembrar. Na verdade, Gênesis utiliza um recurso literário muito comum. Em primeiro lugar, é dado o pano de fundo, e então, depois, um aspecto é ressaltado com detalhes adicionais. É como se o coral cantasse primeiro, para depois o solista aparecer sob o holofote. Ou como se o guia turístico mostrasse o panorama geral de um mural gigante e depois conduzisse o seu grupo de turistas para mais perto a fim de perceberem, a fim de verem os detalhes. Tudo indica que isso ocorre em Gênesis 2. Em todo o livro nós temos expressões, em todo o livro de Gênesis, nós temos expressões como: esta é a Gênese dos céus e da terra. Se você tiver curiosidade, você pode observar depois essa expressão que aparece aqui em Gênesis 2:4. Esta é a Gênese dos céus e da terra. A palavra que é traduzida nessa expressão é toledó. Essa expressão aparece em Gênesis 2:4, em Gênesis 5:1, em Gênesis 6:9, 10:1, 11:10 e 27, 25:12 e 19, 36:1 e 9 e 37:2. Ao longo de quase todo o livro de Gênesis, nós encontramos essa expressão, ora dizendo esta é a Gênese, ora dizendo esta é a história, ou esta é a geração, esta é a descendência, mas sempre com o mesmo sentido, sempre com o mesmo significado. O cenário da criação foi preparado e é preparado em Gênesis 1. Então o autor nos convida a sentar e assistir a peça, com esses vários atos que vão se desenrolando, com a narrativa se desenrolando nesses vários atos, como mencionado nesses pontos. Da visão panorâmica da criação em Gênesis 1 até 2:3, Gênesis se move para uma descrição mais focada e final da criação, centrada então no primeiro casal humano. Ao conservar essa nuance de foco, a ênfase sobre a transcendência de Deus no capítulo 1 se move
se desloca para a ênfase sobre a imanência dele. Deus é um Deus que transcende, que está acima de tudo e de todos, incomparável e único. Nada nem ninguém é igual a Deus. Ele é transcendente. Isso é revelado no capítulo 1. Então essa ênfase se move, se desloca sobre a imanência de Deus no capítulo 2. A imanência mostra que esse Deus que é transcendente, ele é um Deus que se envolve com a criação, ele está no meio, ele está se relacionando com tudo que ele criou, ele passeia no meio da criação. Então, nós lemos no capítulo 2 sobre a relação pessoal de Deus com Adão e Eva. Vejamos então a íntegra do nosso texto, da mensagem de hoje. Primeiro, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 17. Vemos aqui nos primeiros versículos do 4 a 7 a criação do primeiro homem. Moisés retrocede à situação antes da humanidade ser criada, que é mencionado lá no 6º dia, no capítulo 1, versículos 26 a 28, e ele descreve um típico deserto na região do Oriente Próximo, o qual exige esforço, exige trabalho humano para irrigá-lo e para fazê-lo florescer. É isso que ele está descrevendo aqui, do versículo 4 ao versículo 7. Foi exatamente a partir do barro, de uma região assim, que Deus, comparado aqui ao grande oleiro, revelado, mostrado aqui como o grande oleiro que trabalha o barro para formar uma obra linda, Deus moldou o primeiro homem e soprou nele o fôlego da vida. Uma imagem linda, por meio da qual Gênesis deixa implícito que pessoas são, por natureza, mais do que apenas matéria física, mais apenas do que um corpo físico. Elas também possuem um elemento espiritual soprado por Deus. Então, a terra, Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, mas ela era uma terra que tinha as águas. Os estudiosos pensam que ela se beneficiava dos lençóis freáticos, porque havia água sob a terra também, não apenas sob o firmamento, mas também sob a terra havia água. Nós temos um cenário aqui do jardim e tem rios. Então, havia água, embora aquela região, aquele trecho, ainda não tinha sido trabalhado, não tinha um homem ainda para cuidar. Versículos 8 a 14, Deus prepara um lugar. Deus cria um jardim completo e belo, demonstrando o interesse de Deus na necessidade, o cuidado providencial de Deus, sua preocupação com a vida humana, algo que já mencionamos lá no capítulo 1, no versículo 29, e que é novamente ressaltado aqui. Deus prepara um lugar, Deus prepara um jardim, um parque diverso, um parque delicioso, repleto de árvores frutíferas, rios, ouro, pedras preciosas. Ele é preparado para ser habitado pelos seres humanos, numa região, uma região denominada Éden, Jardim do Éden, Jardim das Delícias. Éden significa delícias. Deus preparou um lugar de delícias, Deus preparou um lugar fértil, um lugar maravilhoso. Esta, meus irmãos, é somente uma das evidências de que o ser humano importa para Deus, de que o ser humano foi a coroa da criação, criado como a parte especial da criação de Deus. Tudo era bom, mas quando Deus cria o ser humano, é muito bom. Nada mais tem a imagem e semelhança de Deus, nada mais carrega a imagem e a semelhança de Deus, somente o ser humano. Deus não se dirige para falar com os
com os animais, com as aves, Deus fala com o homem, Deus interage, Deus se relaciona com o homem. Lembremos, meus irmãos, também que a própria personalidade de Deus estava espelhada em Adão. Adão compartilhava com Deus a capacidade de apreciar o que é belo, de ver a beleza das coisas. Por isso, as plantas do Éden incluíam, como diz o versículo 9, todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para se comer, e boas para alimento. E o que mais? Deus sabia que o ser humano não estaria satisfeito sem trabalhar. Por isso, Deus tomou algumas providências e colocou Adão para cultivar e guardar o jardim como um ato de adoração. Nossa missão, meus irmãos, dá propósito à nossa existência e ao nosso serviço a Deus e ao próximo. O trabalho foi instituído por Deus antes da queda e é parte boa da criação de Deus. O trabalho legítimo é uma coisa saudável e abençoadora. Que privilégio podermos trabalhar, que privilégio podermos produzir, que privilégio podermos servir, podermos nos sentir úteis. Mas Deus colocou um limite. Deus colocou um limite. Versículos 16 e 17. Deus estabeleceu um limite e exigiu obediência da parte do homem. A obediência como expressão de liberdade e amor é destacada, é demonstrada aqui. As primeiras palavras de Deus ao homem presumem sua habilidade de escolher e sua capacidade moral e responsabilidade também. Após colocar o homem como cuidador e guardião do jardim do Éden, Deus deu-lhe uma ordem que está estabelecida no versículo 6. De toda a árvore do jardim, no versículo 16. O Senhor ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. De todas as árvores poderia comer livremente, mas de uma delas ele não deveria comer. Versículo 17. Essa exclusão, meus irmãos, essa exclusão singular do versículo 17 confronta Adão com o domínio do Criador sobre ele. Deus é o Rei do universo, Deus criou todas as coisas, Deus formou o ser humano à sua imagem e semelhança e o convidou para ser vice-regente, para dominar sobre a criação juntamente com Deus. Mas esse domínio do ser humano sobre as demais criaturas estaria sob a supervisão de Deus, estaria debaixo da autoridade divina. Portanto, o ser humano, ele foi confrontado por Deus, está sendo confrontado por Deus aqui, com o domínio do Criador sobre ele. Deus sabia, meus irmãos, também que o ser humano precisava fazer escolhas, e por isso colocou uma árvore proibida no jardim, e ordenou-lhe que não comesse. Esse ato diferenciava o ser humano, de uma vez por todas, de um robô programado. O ser humano não foi criado como um robô programado. O ser humano foi criado como um ser pensante, como um ser livre, capaz de decidir, um ser moral, capaz de fazer escolhas, e capaz de fazer escolhas acertadas, pois exigia capacidade de avaliação e escolha. Então Deus não formou um robô programado, formou um ser humano livre. A partir dos versículos 18 a 25, vemos então agora a formação da mulher.
e o estabelecimento da capacidade relacional do ser humano. Não é bom que o homem esteja só, versículo 18, até o versículo 25, que vai também falar da formação da mulher. Não é bom que o homem esteja só, pressupõe necessidade relacional, necessidade de relações interpessoais, não apenas entre homem e mulher, não apenas entre o casal, mas a necessidade de relacionamento com outras pessoas. Deus sabia também da necessidade que o ser humano tinha de ter relações, de termos relacionamentos com outras pessoas da sua espécie. Então, Deus forma a mulher e entrega para que pertençam um ao outro, Adão e Eva, sendo eles semelhantes, sendo eles da mesma espécie. Deus sabia, irmãos e irmãs, que o ser humano tinha necessidade de usar sua capacidade intelectual, e por isso Deus trouxe-lhes todos os animais, diz o texto sagrado, para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, versículos 19 e 20, esse seria o nome deles. E então o homem exercita sua liderança, exercita o seu domínio, exercita sua capacidade intelectual, nominando, dando nome a todos os animais criados por Deus. Até então, dos versículos 21 a 23, Deus forma a mulher. Era um ambiente perfeito, era um ambiente abençoado, o ambiente do jardim, era um ambiente maravilhoso. Deus já havia dado testemunho de que tudo era bom e muito bom, mas havia algo errado na avaliação divina. Deus reconheceu que havia uma coisa que não era boa. Não era boa a condição solitária do homem. Não era boa a condição solitária de Adão. Passando cada um dos animais diante dos seus olhos e dando nomes para eles, Adão tem uma percepção. Todos os animais têm os seus pares, mas eu não tenho, eu sou sozinho. Deus percebeu a solidão, a tristeza no coração de Adão. Não havia nenhuma companhia semelhante a ele. E Adão talvez tenha pensado: a minha existência acaba comigo, a minha existência acaba em mim, porque eu não tenho como procriar. Deus reconheceu que a solidão não era uma coisa boa, e por isso Deus supriu, mais uma vez, com graça e intencionalidade, Deus supriu a necessidade humana. Deus criou a mulher e deu-a ao homem. Os animais haviam sido criados para serem companheiros do homem. Eles estavam debaixo da autoridade do homem, não para serem explorados, mas estavam debaixo da sua autoridade. Mas eles não eram companhia perfeita para o homem. Foi só a criação da mulher que o satisfez plenamente. E Adão tem uma expressão, depois que Deus o faz dormir, e Deus tira uma parte dele, uma costela, como diz o texto, e opera o Adão, e fecha o lugar com carne, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E então, quando desperta, Adão diz: esta, afinal, é osso dos meus ossos. Essa é verdadeiramente uma companheira, diferente dos outros bichos, diferente dos outros animais. Afinal, graças a Deus, essa é
osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, será chamada mulher, porque do varão, porque do homem foi tirada. Louvado seja Deus, meus irmãos. Foi só a criação da mulher que satisfez plenamente Adão. Gênesis 2, 18 a 22, refere-se à natureza do companheirismo no casamento, e eu não poderia passar por esse texto sem destacar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, queridos, marido e esposa se complementam. Cabe destacar aqui que esse texto fala de complementaridade. Quando Deus diz, vou fazer uma auxiliadora semelhante, que seja semelhante a Ele, isso denota complementaridade. Marido e mulher, marido e esposa se complementam. E cabe destacar que auxiliadora semelhante a Ele não pressupõe subserviência. A mulher não deve sentir-se diminuída por isso, nem tampouco o homem deve achar-se no direito de diminuí-la. Auxiliadora semelhante significa uma ajudadora que o complete, uma ajudadora que o complemente. Ela é a costela que falta para ele, alguém que supra aquilo que lhe falta. Essa é a ideia, essa é a imagem. O comentarista bíblico Matthew Henry, no seu comentário sobre a escolha divina da mulher, disse: ela não foi feita de sua cabeça, da cabeça de Adão, para estar acima dele, nem de seus pés, para ser pisada por ele, mas do seu lado, para ser igual a ele, sob seu braço, para ser protegida, e perto do seu coração, para ser amada. Foi do lado do homem que Deus tirou uma parte dele para formar a mulher. Portanto, e Deus estabelece, institui a aliança conjugal. Versículos 24 e 25 tratam de unidade, de complementaridade, e mostra também a pureza, a inocência. O casamento, meus irmãos, como nos diz Hebreus, o escritor aos Hebreus, é o mais digno de todos os vínculos celebrados pela humanidade. Mais digno dentre todos seja o matrimônio e o leito sem pecado e o leito sem mácula. O homem deve pôr os interesses da sua esposa acima de todos os demais interesses, mesmo que seja os interesses dos seus próprios pais, fazendo com que o importante dever de cuidar dos pais, que a Escritura estabelece, fique em segundo plano, em segundo lugar, logo atrás do dever de cuidar da esposa, que também a Escritura ensina em Efésios. Êxodo 20:12 fala da responsabilidade dos filhos com os pais. Efésios fala da responsabilidade do marido com a mulher. Mas Gênesis ensina que a responsabilidade primeira, depois que um homem casa, é dele com a sua esposa, e da sua esposa é com o seu marido, em primeiro lugar, depois com os pais. Esse texto também denota a liderança do marido no casamento. Primeiro, ele a chama de varoa, no versículo 23 do capítulo 2. Mais tarde, como veremos logo a seguir, no capítulo 3, no versículo 20, ele a denomina Eva. Da mesma maneira como antes o homem dera nome aos animais, Adão dera nome aos animais, no versículo 19, ele dá nome à mulher.
ele a chama de varoa, ele a chama de mulher. Depois, ele a chama de Eva, como a mãe de toda a humanidade, de todos os seres humanos. E tem mais algo? O texto bíblico aqui de Gênesis, ele reprova a poligamia. Deus criou uma Eva para Adão, não duas, nem mais, uma Eva. E esse texto também, ele abençoa e aprova a relação heterossexual. Deus criou uma Eva para Adão, não Ivo, mas uma Eva. Um Adão para Eva, não uma dama, um Adão para Eva. O autor termina esse capítulo 2 tão belo, demonstrando o cuidado e interesse de Deus no ser humano e destacando a pureza e a inocência humanas no Éden. Finalzinho do versículo, no versículo 25, ele diz: ora, um e o outro homem e sua mulher estavam nus, não se envergonhavam, não havia rivalidade entre eles e não havia vergonha. Havia inocência, havia beleza, havia cumplicidade, havia lealdade, confiança, bem-querer. No Éden havia paz, harmonia, confiança, segurança. Estavam nus e não se envergonhavam. Denota a felicidade que havia no lugar criado por Deus. Então chegamos ao capítulo 3 e eu vou pedir sua paciência mais um pouquinho para completar a mensagem dessa manhã. O capítulo 3, irmãos e irmãs, mostra que a harmonia inocente, a paz e a felicidade do Éden ficou para trás. Foi quebrada, foi destruída, foi arruinada com a entrada do pecado. Os primeiros versículos dão conta da tentação. Os erros de Adão e Eva foram típicos de todos os pecados, mas por serem os pais da raça humana inteira, seus feitos tiveram as mais graves consequências. A tentação veio na forma de uma serpente, mais tarde descrita como criatura imunda e, portanto, um símbolo apropriado do pecado e do mal. E em seguida a serpente também é descrita como uma encarnação de Satanás, como Apocalipse nos revela, em Apocalipse 12, 9 e 21. 20, versículo 1. Vemos nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos do capítulo 3, uma conversa esquisita. Não é comum pessoas conversando com animais. Nem Gênesis. Mas há um papo de serpente rolando ali, uma resenha serpentuosa, venenosa. Vemos aqui a distorção da verdade e sedução. A serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, surge no cenário do jardim, aparece de repente, do nada, conversando, e lança uma conversa esquisita para o lado da mulher. Mulher não gosta de conversar?
Depois de um dia inteiro trabalhando, cuidando da roupa, cuidando das coisas, no jardim, cozinhando lá um inhame para o Adão, porque ainda não aparece animal aqui, só vai aparecer lá na frente. Ainda não tinha permissão aqui para comer animal. Devia estar cozinhando lá abóbora, inhame, repolho roxo. Fez um purê de banana da terra, maravilhoso. E surge lá alguém dando trela, dando conversa, jogando conversa fora para ela. E ela cai no papinho. E nessa conversa tem distorção da verdade e sedução. Ela começa, a serpente, começa exagerando a severidade da lei, a severidade da palavra de Deus. Deus havia colocado somente uma árvore fora dos limites. De todas as árvores do jardim, Adão, você pode comer. Tem uma árvore lá, está depois do limite. Não coma. Ela aparece exagerando a severidade da lei de Deus. Mas ela está fazendo algo mais. Ela está questionando a boa vontade de Deus para com os seres humanos. Algo que a narrativa do capítulo 2 havia colocado acima de qualquer dúvida. Deus é bom, tudo que Ele faz é bom, Ele é bom para com o ser humano que Ele criou, e Ele tem interesse em fazer o bem, em dar tudo de melhor para esse ser humano, mas ela aparece questionando a bondade divina e a boa vontade de Deus para com os seres humanos. Eva refuta a sugestão da serpente. Versículo 2, a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer. E aqui deveria parar a fala da Eva. Vocês não devem comer dele. Mas ela aumenta. O que ela acrescenta? Nem tocar nele. Deus não tinha falado sobre tocar. Tinha falado que não podia comer. Não tocar não fazia parte da proibição originária, no capítulo 2, versículo 17. E então, no versículo 4 do capítulo 3, a serpente desafiou o juízo divino. Deus disse: não comam do fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. A serpente diz para Eva: é certo que vocês não morrerão. E então, a partir do versículo 6 e 7, nós vemos a escolha humana. A escolha pela desobediência, a escolha pelo pecado, a escolha por um rompimento, por uma ruptura com o relacionamento com Deus, uma ruptura voluntária. Enganada com a perspectiva voluntária do prazer imediato, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Nós sabemos disso, nós sabíamos, já tinha sido dito isso, que Deus criou um jardim, que Deus criou um parque, que Deus plantou um monte de coisas, e Deus deu para eles e botou eles lá e falou: isso aqui é para vocês. Árvore boa, agradável à vista e boa para se comer, estava tudo lá. Então, enganada com essa perspectiva de prazer imediato e suposta maturidade, Eva sucumbiu repentinamente e persuadiu seu marido a também comer. Hoje seria como ir no shopping: eu não vou comprar nada.
Vamos lá, só vamos dar uma passeadinha, não vou comprar nada. E os maridos resistem, eu não gosto de ir no shopping. Não gosto de ir no shopping por quê? Porque anda a beça, a mulher quer entrar em tudo quanto é loja. Ela diz sempre que não vai comprar nada, mas acaba voltando com a bolsinha de lá toda vez que vai no shopping. Isso acontece? Não acontece não, né? Foi só com a Eva lá, no jardim. Mas Eva sucumbiu repentinamente, persuadiu seu marido também a comer. E ao fazer isso, meus irmãos, ela preferiu as sugestões da serpente, ela e ele preferiram as sugestões da serpente ao mandamento divino. Igreja do Senhor, irmãos e irmãs queridos, por toda a Escritura, a essência do pecado é exatamente essa: colocar a avaliação humana acima da ordem divina. Colocar a nossa vontade na frente da vontade de Deus. Colocar a nossa escolha acima daquilo que Deus determinou, daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. E qual é o resultado? Qual é a consequência? Culpa e vergonha. Foi o que aconteceu. Culpa e vergonha brotaram imediatamente e prenderam eles de modo tão firme. Aconteceu o que a serpente disse que aconteceria, seus olhos se abriram. E os seus olhos abertos viram somente sua nudez. E então eles tentaram se esconder um do outro. Gênesis 3, de 8 ao 14, nós vemos Deus buscando, questionando e revelando sua bondade, sua misericórdia, mas também o seu juízo. Por meio de palavras que pronuncia tanto a serpente quanto Adão e Eva, ainda que não nessa ordem. Depois da desobediência, Deus estabelece o curso do restante da história bíblica. E eu me encaminho para o final. Versículos 20 a 24. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Isso depois de sentenciá-los. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. A preocupação de Deus aqui não é que o homem viva eternamente, mas é que o homem fique eternamente preso no pecado. O homem já fora criado por Deus para viver eternamente, se tão somente obedecesse. Mas agora ele pecou, ele é escravo do pecado. Se ele come da árvore da vida, ele eterniza sua condição pecaminosa e sua condenação sem esperança. Versículo 23 a 25, por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar o homem fora, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante, que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Nós temos aqui juízo para o pecado
mas também a primeira pista de que os efeitos da queda serão desfeitos um dia. Não há como voltar para o Éden. O homem perdeu o direito ao parque, ao jardim que Deus tinha criado. Lembra da história do menino na ilustração inicial? O caminho está bloqueado. Essa é a consequência do pecado, a separação de Deus. Mas graças a Deus, esse não é o fim da história. O único caminho para Adão e Eva e os seus descendentes é seguir adiante, em direção à cruz. A longa história, meus irmãos, o longo caminho da humanidade culmina em Jesus Cristo, o descendente da mulher, prometido lá no versículo 15. Deus prometera que enviaria o descendente da mulher. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Há uma promessa velada aqui, no meio desse capítulo de juízo. O descendente prometido, o descendente da mulher que virá, vencerá o mal na perspectiva de Gênesis. Então Deus providencia vestes para cobrir a nudez do homem e da mulher, porque folha de figueira não eram suficientes no entendimento divino. Deus então, Ele mata um animal e Ele faz vestes ou roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Versículo 21, mais uma vez denotando o cuidado divino. Vestes como símbolo de misericórdia. E até mesmo na expulsão e no caminho bloqueado, como consequência do pecado. Mas, botando um ponto e vírgula, não um ponto final na história, também vemos aqui a demonstração da graça de Deus. Irmãos, eu me preparo para concluir e agradeço a sua paciência. Mesmo diante da queda, Deus revela o seu caráter justo e misericordioso. O Éden foi perdido, mas a promessa da salvação foi lançada. Nós somos chamados a viver com propósito, em obediência e esperança. A longa história humana culmina em Jesus Cristo, o descendente da mulher, mas como já disse, não termina ali. Hoje nós somos parte de uma história que continua se desenrolando, que continua se desdobrando. Recebemos a graça por meio de Cristo, o descendente da mulher, e agora nós somos enviados aos confins do mundo, aos confins da terra, para dar testemunho da completude do plano de Deus, de salvar a humanidade. Somos enviados em missão, somos enviados por todo canto, por toda a terra, oferecendo sua graça, a graça de Deus em Jesus Cristo, a todos os descendentes de Adão e Eva, porque em Adão todos morrem, mas em Cristo todos têm oportunidade de viver eternamente. O plano de Deus não é condenar o homem eternamente, por isso Deus põe querubins, Deus põe os agentes dele para fecharem, para guardarem o jardim, para que o homem não tome da árvore da vida e seja condenado eternamente na sua condição pecaminosa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero rapidamente fazer aqui algumas aplicações e vou terminar. Primeiro, falando do valor dos limites estabelecidos por Deus. Em uma cultura que celebra a autonomia absoluta, a autonomia humana, precisamos reaprender o valor de obedecer aos limites divinos. Irmãos, irmãs, o não de Deus não é um castigo,
mas uma proteção. Deus diz não para nos proteger, não para nos castigar. Segundo lugar, falando da beleza do relacionamento criado por Deus. Famílias, casamentos, amizades devem espelhar o modelo de parceria e de comunhão vistos no Éden. Como está a nossa maneira de nos relacionarmos no casamento, na família, marido e mulher, mulher e marido, pais e filhos, filhos e pais? Como estamos nos relacionando? Amigos? E ainda, os perigos da voz sedutora da serpente ainda existem? As tentações atuais podem ser sutilmente revestidas de lógica ou prazer, mas sempre levam à alienação, à separação. Reconheça os sussurros modernos que desafiam a verdade de Deus. Há muitas vozes, há muitos sussurros nos desafiando à obediência ou à desobediência, querendo nos afastar da presença de Deus, querendo nos levar para longe da presença de Deus. E por último, uma aplicação a respeito da certeza da esperança mesmo depois da queda. Muitos podem se ver longe de Deus hoje, longe do jardim da presença de Deus hoje. Mas a mensagem da cruz aponta um caminho de volta. Jesus Cristo é o descendente prometido que esmaga a cabeça da serpente e que conquista perdão e reconciliação na cruz, para mim e para você. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a quem seja toda honra eternamente. Vamos aplaudir o Senhor. Não posso te ver, mude de posição, mas eu te amo. Não posso te ver, mas creio em ti. Como é feliz quem anda na luz, que vive por fé e pode sentir a alegria da tua presença, a alegria da salvação, a alegria da intimidade, da comunhão. Sei que ainda não posso te ver, mas eu sei, já posso sentir tua doce, amável presença está aqui, está em mim. Não posso te ver, mas eu te amo. Não posso te ver, aleluia, mas Ele se revelou a nós. Ele vive e é real. Como é feliz, Ele nos chama a andar na luz da sua presença, que vive por fé
Se você ainda não é, pode ser. Se você ainda não confessou, reconheceu Jesus Cristo, você pode fazer isso nessa manhã. Entregar sua vida para Ele. Mesmo que você tenha pecado tão gravemente quanto os primeiros pais da raça humana, houve esperança para eles, e a Escritura mostra que a esperança que foi anunciada para eles, a promessa do descendente, seria para todos os descendentes de Adão e Eva. Todos morreriam neles, na desobediência deles, encerrado na desobediência de Adão. Por isso todos morrem nele. Estamos mortos por causa do pecado que herdamos. Estamos mortos pelos nossos próprios pecados que escolhemos praticar. Mas a esperança do descendente prometido permanece. Ao longo da história, havia a expectativa da sua vinda. Para eles lá era só uma promessa. Para nós, é uma promessa realizada, porque Ele veio, Ele já veio, o descendente da mulher veio, e Ele morreu na cruz. Pagou o preço pelos nossos pecados, morreu na cruz para comprar nossa redenção. Portanto, você não precisa morrer nos seus pecados. Você pode render sua vida a Cristo, confessar que Ele é o único Salvador da sua vida e Senhor, receber os perdão dos pecados, seu nome escrito no livro da vida e herdar a salvação eterna. Se você entrou aqui e você ainda não tem certeza e esperança da sua salvação, não vá embora, não saia daqui sem tomar essa decisão, sem dar esse passo para Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Sou grato a Ti por Teu amor. Sou grato a Ti por Teu perdão. Sou grato a Ti, Senhor, pela esperança da vida eterna. Obrigado por lançar os meus pecados no mar do esquecimento e me dar uma nova vida. Obrigado. Bendito seja o Teu nome.